Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Durante a primeira sessão plenária do mês de agosto, que marca o início dos trabalhos legislativos do segundo semestre, o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, reforçou o compromisso da Casa de Leis com o cidadão sul-mato-grossense. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul voltou oficialmente nesta terça-feira, 1º de agosto, e reiterou o compromisso com a população sul-mato-grossense. Alguns temas como responsabilidade social, responsabilidade ambiental, a pauta do Estado Verde, a Assembleia seja protagonista nesse assunto, que os assuntos políticos e administrativos que influenciam na vida das pessoas possam ser tratados aqui nessa casa com responsabilidade, buscando objetivamente resultado para a vida das pessoas. Nós temos uma pauta que é muito cara para nós, que é a questão das taxas cartorárias, que a gente espera que esse projeto venha para a Assembleia e a gente possa votar. Então, manter a Assembleia como protagonista nos debates políticos, aberta para a população, aberta para toda a classe política, para os vereadores, para os prefeitos, para os secretários, para que eles possam trazer as demandas dos municípios e do Mato Grosso do Sul, para que aqui a gente possa fazer esse debate, encaminhar as soluções para que o nosso Estado seja esse Estado pujante que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O momento é bom. Temos feito uma produção legislativa muito interessante para o Estado e vamos continuar trabalhando para e passo aí com todos os quesitos políticos que interferem na vida de nós que moramos aqui. Nós temos que cuidar de quem mora aqui. Desde o início da 12ª legislatura, a Alemes tem debatido e aprovado matérias que impactam diretamente a vida do cidadão. E neste segundo semestre, a expectativa é que a Casa de Leis analise matérias que definem o orçamento e as metas do governo. Nós temos a expectativa da relatoria da Lei Orçamentária Anual para 2024, um importante capítulo do desenvolvimento do nosso Estado. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, nós vamos analisar, na expectativa que o governo possa enviar um texto que vai contemplar bastante investimentos para o Estado continuar avançando e acelerando. A deputada Mara Caseiro, do PSDB, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, considerada a mais importante da Casa de Leis, falou que a missão neste segundo semestre é continuar dando agilidade na análise dos projetos. A gente na CCJR vai estar pronta para estar analisando com toda a agilidade que for necessária, com todo o cuidado também, dando os nossos pareceres, dando os nossos pontos de vista e que a gente possa ter um diálogo, continuar com esse diálogo aberto, franco e com a participação da sociedade, acompanhando inclusive as nossas reuniões, as sessões aqui da Assembleia Legislativa para que o povo participe e também traga propostas e também traga ideias e que possa dar as suas opiniões com relação aos projetos que chegam a essa casa. Após o aumento no valor pago pelos servidores públicos à CACEMES, deputados estaduais e o gestor da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado, Ricardo Hayashi, se reuniram para discutir as mudanças realizadas no plano de saúde. Na manhã desta quinta-feira, 3 de agosto, os deputados estaduais receberam o presidente da CACEMES, Ricardo Hayashi, na presidência da Alemes. Durante a reunião, Hayashi apresentou um balanço da situação atual da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos. Estamos enfrentando aquilo que todos os planos brasileiros enfrentam. Consequências da pandemia e, obviamente, levam uma sobrecarga enorme do sistema de saúde, com um aumento significativo das despesas assistenciais e que levou o ano passado a um prejuízo operacional de todos os planos de saúde brasileiros de 11 bilhões de reais, algo inédito na história do país. Portanto, esses desafios precisam ser enfrentados com seriedade, com um debate transparente, com a construção coletiva e, no nosso caso, CACEMES, nós também enfrentamos os mesmos problemas, mas é fundamental esse debate com os servidores, com a Assembleia Legislativa, que sempre foi uma grande parceira
da saúde dos servidores públicos e também com o governo do Estado, que sempre foi presente nas decisões e no suporte ao nosso plano de saúde. Eu tenho certeza que com a reunião de hoje nós sanamos qualquer mal-entendido e podemos caminhar para a criação de uma comissão proposta pela Assembleia Legislativa para aprofundar esse debate entre CACEMES, Assembleia Legislativa, servidores e também o governo do Estado. Ainda durante a coletiva, a Ayashi falou que houve um desencontro de informações sobre dados apresentados no portal de transparência da CACEMES. Saiu na imprensa uma fala do deputado Rafael Tavares falando sobre um sumiço de 17 milhões de reais. Isso é absolutamente improcedente. Na verdade, houve um erro de interpretação dos dados do balanço e isso, no nosso entendimento, foi amplamente oportunizado pelo presidente da Assembleia Legislativa com todos os demais deputados para que nós mostrássemos qual era a interpretação correta do balanço da CACEMES. Lembrando que a gente sempre teve uma ação transparente com assembleias de prestação de contas, com o portal da transparência, com fiscalização da agência reguladora. Nosso papel é levar para o servidor público a melhor assistência ao preço mais justo. E a gente tem feito isso ao longo desses anos todos. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, informou quais serão os próximos passos para garantir os direitos dos 215 mil beneficiários. Na realidade, a Assembleia exercendo o seu papel de protagonista dos debates que interessam à sociedade. Nós deixamos, aqui o presidente Ricardo já falou, estamos formando uma comissão que vai estar, juntamente com a CACEMES e até com o governo do Estado, junto aos servidores, discutindo a possibilidade de ou redução ou de contribuição, aquilo que for melhor para atender essa necessidade temporária da CACEMES. Reconhecido aqui o papel da CACEMES como atendimento à saúde do servidor, como uma das principais empresas do Brasil e no Mato Grosso do Sul, um exemplo na saúde, e deixamos claro durante a reunião que o nosso debate aqui vai manter aquele princípio que a gente tem falado, um debate com responsabilidade. Não aceitamos a utilização de um assunto sério como esse, simplesmente para palanque político ou para que alguém tente fazer lacração em rede social, ao invés de buscar solução. Nosso papel é o papel de tratar esses assuntos com responsabilidade, com compromisso com a sociedade. Isso foi feito durante a reunião e ficou estabelecido aqui que nós vamos continuar tratando desse assunto com responsabilidade junto com a CACEMES, junto com o governo do Estado, e tenho certeza que bons frutos renderão a partir dessa integração, dessa interação de trabalho que nós vamos fazer. Não vai ter CPI não vai existir. Exato. Acredito que não tem elementos, não tem fato concreto que possa efetivamente justificar uma CPI neste momento. Óbvio, a Assembleia cumpre o seu papel fiscalizatório, mas não entra na onda da politicagem. Muita gente que às vezes quer fazer essa questão de já sair denunciando, falando, para poder ter um crescimento político, e nós não vamos aceitar isso com um assunto tão sério como esse. Logo após a reunião, deputados se manifestaram sobre o assunto no plenário. Os deputados Rafael Tavares, do PRTB, e João Henrique, do PL, reafirmaram seus posicionamentos. Procurado na semana passada por alguns servidores independentes, que não fazem parte de sindicatos, e a reivindicação era contra o aumento que está acontecendo no plano. Querendo saber o motivo contábil desse aumento, nós acessamos o portal da transparência, que na realidade é um portal da escuridão. Não tem dados, não tem nota fiscal, não sabemos exatamente aonde está indo o dinheiro do servidor. Com essas informações, foi cogitado a abertura de uma CPI. Eu, como parlamentar independente, que sou, propus essa CPI, consegui 2 assinaturas, do Lídio Lopes e do João Henrique Catan, e tentamos hoje convencer os demais deputados. Infelizmente, não conseguimos as assinaturas, foi proposto uma criação de uma comissão interna aqui da casa para ter acesso aos documentos, porém eu fiz um combinado com o Dr. Ayashi. Vou fazer alguns ofícios para ele, para que ele responda diretamente para a gente e entregue esses documentos que a gente precisa. Tivemos, sim, uma reunião com
o presidente da CACEMES, Dr. Ricardo Hayashi, e um dos questionamentos que esse parlamentar fez, posso falar porque é público, é quanto ao valor gasto em publicidade. Quanto às notas fiscais, quando você entra no portal da transparência, tem lá uma média de 4 milhões gastos em publicidade. O questionamento que eu fiz foi, usou-se esses 4 milhões para convocar o servidor e deixar claro de que ia aumentar a contribuição do servidor? É óbvio que não foi utilizado esse recurso. Por isso eu solicitei, e preciso também falar a verdade, né, que solicitei as notas fiscais de publicidade dos serviços e produtos médicos da CACEMES e me foi dito, na frente dos parlamentares, que isso seria concedido até mesmo por ofício. No entanto, na avaliação do deputado Zeca do PT, é preciso aguardar os trabalhos da comissão temporária. Tiramos uma comissão, foi uma proposta nossa, Pedro Kemp nos representa, a bancada do PT. Essa comissão, a partir de segunda-feira, começa a trabalhar, se apoderar de todos os dados da CACEMES, relativos à sua receita, despesa, enfim, e abrir uma negociação com o governo que eu acho que pode dar uma contribuição grande como fator de compensação para aquilo que a CACEMES perdeu, de forma que possa, de novo, ter a sua receita compatível com as despesas que tem, cumprir fundamentalmente com o papel que cumpre na saúde pública ou na saúde dos servidores públicos do Estado. O presidente da Associação dos Bombeiros Militares, Helder Mendes, ressaltou a importância do Parlamento Estadual para intermediar a situação. A gente acredita e confia nos nossos deputados, né, que eles são representantes do povo. E então, assim, eles entenderam o anseio dos servidores. A gente acredita que essa comissão vai trabalhar e vai buscar o que realmente está acontecendo na CACEMES, né? Porque, assim, a forma, os servidores não concordam. Se a gente teve um superávit dentro da CACEMES, não se justifica, a não ser que seja comprovado e exteriorizado isso para o servidor. O presidente da Alemes reforçou que a Casa de Leis está aberta aos debates e vai assegurar os direitos dos servidores públicos de forma responsável. Essa casa está pautada pela responsabilidade e pelo respeito. Se o objetivo da plateia for tratar do assunto da contribuição dos R$45, esta casa já tomou medida, formou uma comissão, já marcou reunião na CACEMES, já marcou reunião no governo do Estado e o assunto vai tratado. Mas para quem não está atrás deste debate, não vai encontrar guarida nesta casa. Portanto, se a plateia que nos assiste pretende encontrar uma solução para quem tem um salário baixo, para quem tem uma contribuição alta, para quem precisa de um plano de saúde, que é na linha do que nós tratamos hoje, pode contar com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Projeto que institui o Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia em Mato Grosso do Sul é aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais. A data foi criada para combater o preconceito e alertar a população para o cuidado com a saúde mental. Na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, após o retorno do recesso parlamentar, os deputados votaram 4 projetos, dentre eles a proposta de autoria da deputada Mara Caseiro, do PSDB, que institui o Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia, para combater atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com transtornos mentais. A data entrará no calendário oficial de eventos do Estado e será celebrada anualmente no dia
4 de agosto. A gente trouxe esse projeto para que seja feito campanhas para conscientizar a importância de você acolher, de você bem receber essa pessoa que possa ter qualquer transtornos mentais e não isolá-la e não, inclusive, agredir com palavras, mas sim no sentido humanitário mesmo, de entender que essa pessoa tem uma deficiência e que a gente tem que ter todo o respeito com esse ser humano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo, aproximadamente 10% de toda a população mundial. No Brasil, entre as 10 maiores causas de afastamento do trabalho, 5 são por conta de transtornos mentais, como depressão e ansiedade, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Na tribuna, o deputado Pedro Neto, do PSD, anunciou as etapas estabelecidas para apurar dados sobre a concessão da rodovia BR-163. Segundo o parlamentar, a situação da concessão da principal rodovia do Estado agravou-se com o voto favorável do ministro do Tribunal de Contas da União. A retomada da Casa de Leis trouxe novamente para o debate em tribuna um tema que tem preocupado o Legislativo Estadual, a concessão da BR-163. Uma comissão representativa já foi formalizada pela Casa de Leis para tratar de assuntos relacionados à concessão da BR-163 e uma audiência pública com representantes da NTT também já foi realizada no primeiro semestre. O deputado Júnior Mock, do MDB, apresentou um requerimento para saber mais informações a respeito do contrato, como quanto de obra já foi executado, qual o valor arrecadado com o pedágio e quais os motivos da inexecução do contrato. A empresa não cumpriu o contrato original. Então, o que é que a Assembleia Legislativa quer saber? Agora, o requerimento de informação para a própria CCR-MS Via. A CCR tem a possibilidade de nos esclarecer. Ela recebeu a concessão. O contrato de concessão previa a execução total. Quanto que ela recebeu? Quanto que ela investiu? Quanto que é o valor cobrado de pedágio por quilômetro rodado? Quanto ela arrecada de pedágio? Nós queremos saber. Eu acho que isso, a Casa de Leis do Estado, onde a rodovia perpassa, embora é uma concessão federal, tem o direito de saber de forma pormenorizada o que acontece nesse contrato de concessão. O deputado Pedro Neto, vice-líder do governo, falou dos contratos milionários de concessão da NTT com a CCR-MS Via. Ocorre que ela fez apenas 10% desse cronograma de investimentos, que era o que era estabelecido pelo contrato para ela continuasse, para que ela começasse a fazer a cobrança do pedágio. Ocorre que ela não fez o resto dos 90% dos investimentos e a NTT, ao invés de fazer a sanção do contrato, aplicar multas, aplicar punições a essa concessionária e mais do que isso, além de puni-la, fazer o resgate das garantias, uma no valor de 325 milhões de reais e outro de 175 milhões de reais, ela ao contrário faz uma série de outras coisas. Ela permite que a concessionária saque essas garantias para ela, ou seja, ela não executa as garantias, ela extingue a punibilidade do concessionário, ela retira a obrigatoriedade de fazer uma série de investimentos estabelecidos no contrato e permite uma relicitação que, pasme, o próximo concessionário vai ter que ainda indenizar a CCR pelos investimentos que ela fez. O deputado Júnior Mock pontuou que inúmeras vidas poderiam ter sido poupadas caso o contrato tivesse sido cumprido. Se nós analisarmos, não do ponto de vista financeiro, do investimento, imagine você do ponto de vista de segurança viária. Quantas vidas foram ceifadas pela inexecução do contrato por conta da concessionária? E que continuam a ser ceifadas. Todos os dias tem acidentes com vítimas fatais ou não, existem. E se a rodovia tivesse duplicada, com certeza esse número não seria o que é hoje. Seria muito menor ou praticamente inexistente. O primeiro secretário da Alemes, deputado Paulo Correa, do PSDB, divulgou durante a sessão plenária a participação do Estado em evento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em São Paulo. Está sendo feito no escritório da CNI de São Paulo.
uma exposição muito interessante para os empresários do Brasil e de São Paulo especialmente, o MS Day. Está com a presença nesse momento agora, fui comunicado que o nosso governador Eduardo Riedel está falando, deputado Zeca do PT, o MS Day está acontecendo em São Paulo, com a participação da Federação das Indústrias, com a participação do secretário Jaime Verruc, do secretário de Fazenda, o nosso Flávio César, com a participação também do secretário Caravina, secretário de Governo, e com a participação do Eduardo Rocha, nosso secretário da Casa Civil, que estamos lá o dia inteiro hoje no escritório da CNI em São Paulo, fazendo várias rodadas de negociação para objetivarmos uma coisa que é de suma importância para o Estado de Mato Grosso do Sul. Em passando a reforma tributária, e o deputado Pedro Ocean Neto aqui tem debatido isso também com a gente, nós vamos perder um gancho efetivo para os estados menos desenvolvidos, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que é a gente poder fazer a concessão de incentivos fiscais. Então, está sendo demonstrado isso lá na CNI, hoje com o MSD, a possibilidade da gente fazer os convênios que a gente puder nesse segundo semestre, e o Riedel foi pontual, e estou falando aqui em nome também do líder do governo, deputado Luanes Machado, o Riedel foi preciso em fazer essa reunião agora, 1º de agosto, para dar tempo das empresas que quiserem vir se instalar no Mato Grosso do Sul, nos diversos municípios do nosso estado, ainda poderem se beneficiar da Lei de Incentivo Fiscal do Mato Grosso do Sul, que é a mais moderna do Brasil, que pode possibilitar a instalação de várias indústrias. E ontem foi visitado o novo terminal da Eldorado Celulose, no Porto de Santos, deputado Luanes Machado, também, que é um avanço muito grande para a exportação dos produtos que são produzidos pela Eldorado Celulose aqui em Três Lagoas e Selvíria, para o mundo inteiro, através do Porto de Santos. A participação de Mato Grosso do Sul no MSD resultou na instalação de mais uma unidade de processamento de milho no estado, dessa vez em Sidrolândia. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro. Nós recebemos a confirmação ontem, já estava esse assunto em andamento há alguns anos em Sidrolândia, mas foi confirmado, inclusive, numa reunião do governador na MSD, né, Paulo, você falou ontem, deputado Paulo, que lá mais de 400 empresários presentes, 25 grupos de empresários, e foi confirmado um investimento no município de Sidrolândia de 1,2 bilhões na implantação de uma usina com capacidade de produzir 500 milhões de litros de etanol, com o processamento de 1 milhão de toneladas de milhos. A Impasa vai gerar em Sidrolândia, só na obra, 2.500 empregos e com 500 funcionários na unidade, empregos direto. É uma realidade já posta, com projetos aprovados, área adquirida e foi anunciado antes. Então, meu pronunciamento hoje é para agradecer ao governador. Já o Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, recebeu 67 bilhões de investimentos nos últimos 8 anos do governador Reinaldo, com essas inovações, com esses empreendimentos. Agora anunciado esse empreendimento em Sidrolândia, o governador anunciou em infraestrutura a capacidade de 5,5 bilhões, Paulo, para os próximos 4 anos, e isso com certeza esse modelo inovador, né, de biocombustível vai fazer com que o Mato Grosso do Sul, que já é protagonista com etanol, continue sendo esse estado próspero, desenvolvido. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões dos deputados estaduais durante a sessão plenária de terça-feira.
É com muita alegria que a gente apresenta esse projeto, é o nosso primeiro projeto a passar aqui também pela Assembleia Legislativa, e não podia ser diferente, um projeto amoroso, carinhoso, que coloca as crianças, né, no centro dessa discussão. O nosso projeto visa garantir que campanhas esclareçam para a sociedade e também para as mulheres que estão grávidas, mas que não querem dar continuidade, não querem ficar com essas crianças, que elas possam fazer a entrega legal dessa criança. Isso é muito importante para a mulher que é gestante, isso é muito importante para a criança que vai poder receber imediatamente a atenção de uma outra família, e isso também é muito importante para que a família que quer adotar uma criança, ainda bebê, possa ter o direito, então, a ter essa criança imediatamente. Quando não é assim, quando a entrega não é legal, os processos burocráticos são muito morosos e pode atrasar esse processo da adoção. Então, por isso é muito importante, o projeto visa garantir o direito das mulheres, mas também o direito da criança. E a gente entende que a entrega legal de uma criança, quando uma gestante entrega, esse é um ato de amor. É um ato de querer entregar essa criança da melhor forma possível para que ela tenha um tratamento adequado, que ela seja bem cuidada. Então, nesse sentido, nós pedimos aqui, né, o apoio de todos os deputados e também das deputadas para que apoiem esse projeto, que votem sim nesse projeto e que a gente garanta o direito das mulheres, das crianças e das famílias que buscam por uma adoção. O deputado Pedro Kemp, do PT, usou a tribuna para falar da lei sancionada pelo governo federal que cria o programa Escola em Tempo Integral. Segundo o parlamentar, o governo deve liberar 4 bilhões de reais para a implantação de novas matrículas. O deputado Pedro Kemp, do PT, defendeu durante sessão na Alemes que a ampliação da carga horária das aulas é considerada uma estratégia para a melhoria da educação. A fala justifica a medida do governo federal que instituiu o programa que atenderá estudantes da creche ao ensino médio. O programa Escola em Tempo Integral tem o objetivo de aumentar para 1 milhão o número de matrículas na educação básica do país. Esse aumento está previsto para os anos de 2023 e 2024. Hoje, no ensino fundamental, nós temos apenas 14% de escolas no Brasil que são de tempo integral. E no ensino médio, a gente tem 24%, né? Então, ainda é um número muito restrito, né? Nós precisamos ampliar, inclusive o Plano Nacional de Educação prevê essa ampliação progressiva para que a gente possa, no futuro, ter escolas de tempo integral em todos os níveis de ensino, né, na rede pública, municipal e estadual. Conforme dados apresentados pelo deputado Pedro Kemp, apenas 20% dos alunos do ensino médio do Brasil têm jornada estendida conforme o último censo escolar. O parlamentar defendeu que é preciso melhorar a estrutura das instituições de ensino e oferecer conteúdos que tornem a permanência na escola mais atrativa aos alunos. Às vezes a gente até escuta algumas críticas de alunos que não querem ir para a escola de tempo integral porque não tem um programa assim atrativo para os alunos, muitas vezes não tem atividades programadas, né, ou profissionais habilitados. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não é só estender o tempo do aluno na escola, mas é preciso uma escola adaptada, tem que ter refeitório, né, tem que ter vestiário, tem que ter uma estrutura, um ambiente adequado para que o aluno permaneça mais tempo na escola e um currículo, né, bem pensado para uma formação integral dos nossos alunos. E na última quarta-feira, o presidente da Casa, deputado Gerson Claro, anunciou a implantação de uma comissão temporária que vai acompanhar o pagamento do piso da enfermagem em Mato Grosso do Sul. O deputado Lucas de Lima, que lidera a Comissão de Saúde, será o presidente, que ainda terá como membros os deputados Júnior Mock e Mara Caseiro. Uma outra comissão também foi criada pelo Poder Executivo para tratar do mesmo tema, que poderá atuar em conjunto com o grupo do Legislativo. Estamos no mês de agosto e as ações referentes à campanha Agosto Lilás
foram divulgadas pela deputada Mara Caseiro, do PSDB. A deputada Mara Caseiro, do PSDB, utilizou a tribuna da Alemes para comentar sobre as ações do Agosto Lilás deste ano de 2023, que foram lançadas pelo governo de Mato Grosso do Sul. Antes da Lei Maria da Penha, a gente falar em violência doméstica era algo desconhecido, era algo que parecia que não existia, era invisível, né? Com a Lei Maria da Penha, então, começa a se ter um olhar com muita responsabilidade e, através dela, começa a se entender um pouco do tipos de violência que a mulher sofre, seja a violência sexual, a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, ela tipifica, né, os tipos de violência e começa-se, então, a ter um olhar diferenciado para a questão da violência contra as mulheres. O governo vem fazendo um excelente trabalho, né? Vão ter várias atividades, ontem foi o início, e uma das atividades que eu acredito que vai acontecer dia 7, que vai ser a implantação inclusive um pedido que nós fizemos aqui nesta casa, uma indicação, para que se implantasse a tornozeleira eletrônica com o celular, que a mulher, então que o agressor com a tornozeleira eletrônica, a mulher ficasse com o celular e que a qualquer aproximação deste agressor a essa vítima, esse então celular ele vai ter um sinal que esse agressor está se aproximando. Vão ser 600 kits de imediato que vai ser implantado no estado para as mulheres com medidas protetivas. Que quem vai definir, quem vai usar essa tornozeleira vai ser, lógico, o judiciário. Nós já temos hoje no estado de Mato Grosso do Sul, neste ano, 16 mulheres que viveram, infelizmente, num relacionamento abusivo, acharam que nada ia acontecer e perderam as suas vidas, né? Certo, e deputada, a senhora também repercutiu uma lei de 2015 que também beneficia mulheres que estão no período de aleitamento materno, com a punição de possíveis situações de constrangimento e violência. Nós temos na primeira semana de agosto a Semana Mundial com certeza, de estimular o aleitamento materno. E nesse sentido, nós temos uma lei em 2015, onde a gente criou a aplicação de multas a qualquer pessoa que constranger e impedir esse ato de amor, que é o de amamentar o seu filho. Infelizmente, ainda a gente tinha reclamações e denúncias de mães que tinham sido constrangidas, impedidas de poder amamentar o seu filho em lugares públicos, o que é um absurdo, né? Então, nós entramos com essa lei, ela está em vigor desde 2015, então qualquer mulher que se sentir constrangida. Isso é um ato de amor, né, gente? É um ato de amor você amamentar o seu filho. Eu amamentei meus filhos, pouco tempo, mas eu amamentei e é algo tão que é indescritível, né, o sentimento que uma mãe tem quando pode amamentar o seu filho. Reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas da Alemes discute agricultura familiar, reforma agrária e patrulhas mecanizadas. Representantes da IAGRO e da Agraer participaram do encontro. A agricultura familiar no estado conta, a partir de agora, com um novo reforço dentro do Legislativo. Reunião promovida pelo deputado Zeca do PT inaugurou os trabalhos da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas. O deputado, que preside o grupo de trabalho, falou sobre os primeiros objetivos a serem alcançados pelos seus integrantes. Eu pretendo dar uma dinâmica efetiva de fazer a comissão funcionar para poder trazer para cá as principais demandas da agricultura familiar. Segundo, isso tem muito a ver com o comportamento do governo Riedel, que tem incentivado, tem promovido, tem sido sensível com a agricultura familiar do nosso estado. Autorizou, através da Agraer e da Secretaria Especial da Agricultura Familiar, serem promovidas 14 conferências,
a última em Campo Grande, com a enorme representatividade, com a presença do governador e do ministro da Agricultura Familiar, onde foi entregue as demandas levantadas da titulação, da regularização fundiária, da assistência técnica, do calcareamento, enfim, demandas que eles precisam que sejam resolvidas. É importante que a Assembleia traga para cá o debate e se aproprie de temas que nós podemos contribuir para resolver. Quais, por exemplo? O problema da fiscalização do Iagro. E o Iagro faz correto. O cidadão, para vender o seu produto, precisa de ter a certificação do ponto de vista da sanidade, da qualidade daquele produto produzido. O parlamentar também falou sobre o volume de possíveis beneficiados com as futuras ações. Aproximadamente, segundo os dados do INCRA, 70 mil famílias, entendendo nesse conjunto da chamada agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, os assentados do crédito fundiário, que é um mecanismo diferente, os pequenos proprietários, chamados agricultores da agricultura familiar tradicional, pequenos sítios, pequenas comunidades, as comunidades indígenas, nós temos a segunda maior população indígena, os quilombolas, os pescadores, né? De forma que nós temos aí aproximadamente 300 mil pessoas que precisam de apoio para produzir aquilo que vem para a mesa do povo poder se alimentar. O aperfeiçoamento da produção agrícola desses setores depende do trabalho conjunto entre a Assembleia e os executivos estadual e federal. Por isso, representantes dos órgãos de fomento e de controle das duas esferas estiveram na reunião para apresentar os seus planos de ações. A gente teve a vinda do ministro aqui agora, semana passada, 24, 25 e 26. A partir do lançamento do Plano Safra, a gente agora volta para as regiões no estado todo. Vamos fazer as reuniões técnicas, lançar o Plano Safra nos municípios, nas regiões. E a partir da demanda nos apresentada, a gente vai trabalhar com toda essa demanda de 400 milhões que vem para o Mato Grosso do Sul, para a agricultura familiar. Nós temos os dados, segundo dado levantado junto ao SEASA, que é um órgão vinculado à Agraer, que faz o acompanhamento disso diariamente. A grande maioria ainda dos produtos oriundos da nossa cesta básica vem de estados vizinhos. Tá? Essa é uma das demandas que nós temos e nós temos uma perspectiva muito boa com o momento que o Brasil passa, haja vista o comprometimento do governador Riedel como do governo federal, que está nos dando incentivo para que a gente amplie toda a assistência técnica nas cadeias alimentícias, onde a grande maioria vem da agricultura familiar, para que a gente possa estar sendo autossuficiente ou pelo menos diminuir essa carência, essa dependência que nós temos dos estados vizinhos. Nós temos um corpo técnico multifuncional. Nós temos das mais diversas formações que fazem parte do quadro técnico da Agraer, aonde nós poderemos estar colaborando bem forte na questão da sanidade desses produtos, conseguir junto aos municípios, principalmente ao município, o licenciamento sanitário para que esses produtos possam ser comercializado a nível de estado ou dentro de um consórcio de município, onde hoje nós temos uma dificuldade na produção dos pequenos agricultores familiares, haja visto que ele não tem ele não tem uma autorização dos órgãos de controle, principalmente sanitário e ambiental, para estar tramitando, circulando com esses produtos. Nós, como órgão de fiscalização, é importante deixar claro, nós temos todo o interesse em formalizar esse produtor e seguir todas as normas e regras sanitárias. Hoje nós trabalhamos, basicamente, a nossa missão é de segurança alimentar. E segurança alimentar que vai sair no prato lá do consumidor final. Então é importante entender isso, que a Iagro está de portas abertas para trabalhar e agilizar e principalmente levar informação para as pessoas que viabilizem o seu negócio. Essa que é a nossa missão fundamental. Estudantes do município de Chapadão do Sul estiveram na Alemes para conhecer o funcionamento do Poder Legislativo. A comitiva foi recebida pelo deputado Júnior Mock, do MDB, e pela deputada Mara Caseiro, do PSDB. Alunos do ensino médio da cidade de Chapadão do Sul
estiveram na Casa de Leis para conhecer o trabalho legislativo e a história do Parlamento Estadual. A iniciativa faz parte do projeto da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que incentiva e possibilita os alunos a ter uma experiência e vivenciar na prática temas abordados em sala de aula sobre a importância dos 3 poderes para o desenvolvimento do país, que são responsáveis pela existência do Estado democrático de direito. A Câmara Municipal tem que provar para a sociedade o que é os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E esse ano nós implantamos novamente, e eu pensei o porquê de nós não conhecermos o nosso Estado, os nossos poderes. Para onde que nós temos que prestar conta? É o Tribunal de Contas. Quem que legisla aqui no Estado? É a Assembleia Legislativa. E então, por que nós não vimos aqui com os alunos e mostrar para eles o que é os poderes? Então, eu acho que nós, vereadores de Chapadão do Sul, estamos muito contentes com esse projeto. Está dando um ênfase muito grande no Estado e também até no cenário Brasília. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Durante a visita guiada, os alunos aprenderam um pouco mais sobre o dia a dia dos trabalhos parlamentares e falaram o que levam dessa viagem e da experiência vivenciada. Eu acho muito importante a gente entender, porque a política nos afeta em tudo, né? E a gente tem um conhecimento tão pequeno sobre, e é muito importante a gente conhecer. E eu pretendo depois sair daqui e passar o conhecimento para os meus colegas. Saber mais sobre os poderes vai ajudar mais sobre o meu futuro, né? Eu posso até não entender agora o que eu estou vendo agora, sim, né? Mas futuramente eu vou querer aprender mais e mais, e isso é importante para todos nós. Espero aprender tudo sobre a política, aprender um pouco mais desse lado da política e possa despertar esse lado que muita gente não conhece, né? Muita gente julga a política e a gente pode conhecer de perto sobre o que é e tirar nossas próprias conclusões. Eu quero ingressar também nessa carreira política, sabe? Futuramente eu penso em ingressar na carreira política como um futuro vereador, prefeito, porque a política ela está em volta de nós, a qualquer momento, a qualquer hora, então faz parte do nosso dia a dia. O deputado estadual Júnior Mock, do MDB, apresentou aos jovens o plenário Júlio Maia, local onde acontecem as reuniões plenárias que reúne os 24 deputados que formam a Assembleia, que é a instância máxima de discussão e deliberação do Poder Legislativo sobre a elaboração de leis, a fiscalização dos atos do governo e ainda sobre as manifestações das diversas opiniões e posições partidárias e da sociedade. Para nós é uma satisfação, né, enquanto Assembleia Legislativa, poder estar recebendo, né, os alunos lá das escolas estaduais de Chapadão do Sul, e também parabenizar a Câmara Municipal por essa iniciativa. Eles estão vindo conhecer o Legislativo, conhecer o Poder Judiciário, conhecer o Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza, o órgão que está presente, né, controlando a boa aplicação do recurso público, e também vão conhecer o Poder Executivo lá junto com o governador Eduardo Rita. A obra de arte Os Guaicurus, exposta no saguão da Assembleia Legislativa, está sendo recuperada. É a primeira vez que o quadro da artista plástica sul-mato-grossense Leonor Lage passa por uma restauração. Há 30 anos, a tela com a pintura em óleo que retrata os cavaleiros indígenas guaicurus lutando ao lado dos brasileiros na Guerra do Paraguai abrilhanta a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em decorrência do tempo, começou a apresentar ressecamento e craquelamentos, além de marcas de sujidade. Agora, passa por restauração. Por estar já com 30 anos essa tela, ela começou a aparecer vários problemas, né? Problemas de ressecamentos, aconteceu um acidente, uma perfuração nessa tela, né? Craquelamentos, sujidades, né? Pela ação do tempo, falta de hidratação, de uma boa conservação.
Primeira é a limpeza química, limpeza mecânica, limpeza manual, né, para se fazer uma boa higienização. Aí depois, como ela teve perdas, ela teve rasgos, né? Então aí se fez suturas nessa tela. A sutura é para se controlar, né? É para segurar, para que não se danifique mais, né? Depois passou por uma hidratação, depois eu fiz uma fixação para já chegar na finalização, depois com um verniz final. Formada em artes plásticas, Mara Inês trabalha há quase 25 anos na área. Ela tem especialização em conservação e restauração de patrimônios. Em Mato Grosso do Sul, também já recuperou a imagem de Nossa Senhora da Abadia, presente na Catedral de Campo Grande. A intervenção do restaurador, do conservador, tem que ser mínima, tem que ser pontual ali aonde necessita, né? Porque se ele passa, aí já é uma repintura, aí não é um restauro. Então ele tem que ter muito cuidado, tem que ter muita paciência, sabe? E tem que estudar. Eu sempre estudo muita obra antes de iniciar. Eu fico um mês ou até mais antes de iniciar o trabalho, eu fico estudando o artista, estudando as técnicas, os materiais que eu vou utilizar. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Os Guaicurus eram índios muito valentes que habitaram os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e também a região do Chaco, no Paraguai. Essa tela, exposta no saguão da Alemes, foi feita pela artista plástica sul-mato-grossense Leonor Lage, falecida em 2018. O trabalho de restauração faz parte do planejamento da mesa diretora para garantia da manutenção e conservação do Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo. O quadro com a Batalha Guaicurus foi baseado na obra Chargé de Cavalerie Guaicuru, do francês Jean-Baptiste Debré. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.